existia. E a coisa aconteceu assim, resumidamente, porque muitas coisas eu não posso revelar ainda. Eu estava no auge da minha carreira, namorando muito bem quem eu queria, porque já era separada do meu primeiro marido, com um filho pequeno, quando eu fiz a novela O Bem Amado, O Espigão, diversas peças de teatro, destaque de ouro do carnaval, 10 mais do Brasil. E quando eu ia começar as gravações de Saramandaia, o Silvio Santos me convidou para estrelar o canal de televisão que ele ousadamente acabava de fundar no Brasil. Ele saiu da Globo e fundou um canal de televisão competindo com a Rede Globo de televisão. Vim para cá, estrelei pouco tempo aqui nos shows, porque um dia, quando eu ia levantando pela manhã, apareceu na minha face, do lado esquerdo, uma pequena bolha. Não coçava, não doía, não era vermelho, e de repente aquela bolha foi crescendo, e eu tive que interromper o programa com o Silvio Santos. Não pude assinar o contrato que depois eu faria a novela Saramandaia. Não pude ir para os Estados Unidos fazer um filme com o papel da Marilyn Monroe. Eu não pude fazer mais nada, porque os médicos se colocaram à minha frente no Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro e disseram que eu tinha 3 meses de vida. Eu estava com um câncer linfático começando no rosto. Esse tipo de câncer não perdoa, mata. Nem mesmo Jacqueline Kennedy conseguiu sobreviver a esse câncer. Tudo desabou na minha frente, escureceu, e eu não sei até hoje como eu saí do Instituto de Hematologia e cheguei na minha casa. Porque naquele momento eu só queria uma coisa: abraçar o meu filho. O meu filho que já, de certa forma, não tinha pai e agora também ia ficar sem mãe. Quando eu cheguei em casa, que eu ajoelhei perto do meu filho e segurei nos bracinhos dele, eu só desejei uma coisa: que eu nunca tivesse existido. Pior do que a morte que eu ia ter, totalmente coberta de chagas, o pior de tudo era a ausência do meu único filho. Naquele instante, eu desejei que se apagasse toda a existência. Fiquei olhando para ele, imaginando ele levar uma flor para mim no dia de finados e no Natal. Ele ia sentir que a mãe dele não estaria ali nas festas da família. Eu levantei dali disposta a prorrogar a minha vida o máximo que eu pudesse, para poder ficar um pouquinho mais perto do meu filho. Só por isso. E perto da minha família, que eu amo muito, sempre fui muito amorosa. A carreira desabou. Puseram outras pessoas no meu lugar. Doente tem que ficar de lado, ninguém liga. Os namorados sumiram e o dinheiro foi acabando com medicamentos, com remédios. E eu cheguei num ponto tão terrível que eu cheguei a roubar medicamentos. Não tinha mais dinheiro para nada. Móveis, nada. Até que a bolha cresceu tanto na minha face do lado esquerdo que rompeu a carne, era o nódulo primário do câncer, e começou a escorrer pelo meu pescoço pus, linfa e pedaços da minha face. A minha boca veio parar aqui, com o nariz também. Fiquei cega da vista esquerda, tendo que usar um chapéu de palha
porque se eu tirasse o chapéu, os bichos voavam em mim. Aquela mulher que tinha sido Missy, uma das mulheres mais lindas do mundo, apontada pela imprensa brasileira, tinha virado um trapo humano, inchada e com dores tão terríveis que muitas vezes, fechando a boca, eu me arrastava e colocava minha cabeça dentro do congelador para aliviar os tumores da face. O tamanho dos tumores eram 10 centímetros de altura cada um deles. E eram 3 nódulos só na face. A minha cabeça pendeu de lado. O tumor da mama foi varando meu corpo de fora a fora, as costas, por dentro do corpo. E para vocês terem uma ideia, o cantor Leandro morreu com um nódulo do tamanho de uma laranja. Eu tinha só na face 3. Abandonada, nas filas de indigentes, um médico bondoso me deu um quarto para morrer na Santa Casa, quando eu estava completamente esquecida. E eu fui. Neste quarto, depois de durante aqueles meses todos, eu ter ido a todas as religiões, eu frequentei o espiritismo da mais alta linha kardecista da mentalização até a linha de Nagô e de Pólvora. Eu fiz promessa para todos os santos que eu era devota. Eu sempre fui dedicada na religião desde menina. Nada adiantou. Cada vez eu piorava mais quando eu botava a mão nos nódulos de manhã, em cima daquele curativo que parecia um saco que eu fazia. Os tumores estavam maiores ainda. Não havia esperança nenhuma. Eu tinha que morrer e ainda, segundo as religiões que eu era estudiosa e professava, eu tinha que morrer conformada, suportando a dor, porque diziam que na outra encarnação eu viria mais feliz. E que o meu karma era muito pesado, o meu fardo era desesperador. E que eu me conformasse porque não tinha jeito. Na Santa Casa de Misericórdia, nesse quarto que me deram para morrer, eu já estava em pânico. No maior desespero da minha vida, quando os médicos chegaram para me preparar para no outro dia me entubarem. Chamaram a minha mãe, que sofreu muito com isso. Mandaram ir ao Espírito Santo pegar a família para as despedidas. E foi quando eu resolvi escrever um bilhete de despedida para o meu único filho. E botei assim: querido filho, não venha mais me ver. Eu não sei se vou voltar a te ver algum dia. Mas eu só te peço uma coisa, meu filho. Não esqueça da mamãe. E seja honesto. Eu pedi para ele ser honesto. E não deixei que ele fosse me ver mais. Naquela noite, eu chorei tanto na Santa Casa. Os médicos não tinham mais coragem de olhar para mim. Mas eu chorei tanto, tanto. Porque o câncer mata com toda a lucidez. E foi quando eu olhei pela janela do quarto, na véspera de ser entubada, um pedaço de céu entre o muro e a janela. E pela primeira vez eu não ajoelhei diante de uma imagem de santo. E pela primeira vez também eu não estava falando diante de um médium incorporado com um espírito de morto, ou com um guia, um avatar, uma entidade. Pela primeira vez eu olhei aquele céu e disse: Deus não existe. Se Deus existisse, por que eu estaria aqui sofrendo desse jeito? Vai ver que este universo todo é por acaso que existe. E se Deus, se existe uma mente racional que criou o cosmos,
Será que ele me ouviria aqui na Santa Casa? Um micro-organismo aqui no planetinha Terra, o terceiro planeta de um sistema solar tão insignificante como o nosso. Mas com meu último fôlego eu vou morrer. Mas eu vou morrer sabendo se Deus existe ou não. E foi quando eu levantei a mão em direção àquele céu azul e gritei: Deus! Será que existe um Deus me ouvindo? Será que existe um Deus que criou as estrelas? Se existe Deus, eu te desafio. Me cura, Deus! Me cura! Mas tem que ser amanhã, viu? Porque se for depois da manhã, eu não acredito mais. Naquela noite, eu não sei que horas eu dormi, e não sei que horas eu fui impelida a sentar no leito da Santa Casa. E quando eu olhei em frente com este olho, porque este estava coberto com as ataduras que por aqui eu vi a altura dos tumores, 10 centímetros. Quando eu fui impelida, que sentei, que olhei em frente, eu não estava mais na Santa Casa de Misericórdia. E a primeira coisa que eu pensei foi: que sonho lindo. Eu estava viajando pelo universo, pelo meio das estrelas, do Deus que eu desafiei. Foi quando eu pensei: não é possível, isso é um sonho. Eu não tinha dor. A dor do câncer é a coisa mais terrível que existe. Dá vontade de gritar a ponto de explodir. Pois eu não tinha dor alguma. Sentia um bem-estar muito grande. Eu estava dentro de um compartimento sólido de alguma coisa muito grande que estava viajando bem longe da Terra. E alguma coisa me tocou, me traspassou, como uma mão invisível. Terceira, quarta vez eu percebi que alguém estava querendo falar comigo. Foi quando eu disse: Deus, é o Senhor. É o Senhor. Eu te desafiei. Então o Senhor existe. Me tocou de novo. Falei: o Senhor não fala como nós. O Senhor fala por impressões. Então vamos fazer o seguinte, Deus. Eu falo e o Senhor me toca. Me diga uma coisa, Deus. Por que o Senhor quer me matar? O que eu te fiz? Por que o Senhor fez eu tão linda e destrói? Nada respondeu, me tocou de novo. Aquele choque, aquela energia sobrenatural que eu jamais tinha experimentado em toda a minha vida. E foi quando eu disse: vamos fazer um trato, Deus. O Senhor me desculpe se eu te ofendi em alguma coisa. Agora, por favor, Deus, se o Senhor me curar e me devolver lá na terra, eu te prometo que eu vou te defender aonde quer que me chamarem e aonde quer que eu vá. Vou dedicar minha vida a te defender. Na mesma hora houve um estrondo, um estalo. Eu apareci sentada no leito da Santa Casa, com as pernas ainda balançando, e a enfermeira de plantão veio, abriu a porta, porque o estrondo foi audível em toda a enfermaria 11. E ela disse: Marta Anders, que estrondo foi esse? Eu disse: não sei. Encolhi de novo em cima da cama e disse: Deus, Deus, me faça dormir novamente. Deixa eu entrar nesse sonho e não acordar nunca mais. Eu não quero viver mais nem um dia de tanto sofrimento. E dormi, aquele sonho sem sonhos, aquele sonho da inexistência. Só que a triste realidade aconteceu logo depois. Eu ouvi o barulho da maçaneta da porta do quarto. Eram os médicos de rotina para me entubarem. E eu pensei: que coisa triste, foi tudo um sonho. Que desespero, vou ter que enfrentar a morte. Sentei, estiquei o braço para que eles colocassem a agulha e eles não me tocaram. Esperei mais um pouquinho para eles amarrarem a borracha, não me tocaram. Quando eu abri este olho,
Os 4 jovens médicos acadêmicos tinham entrado dentro do quarto e como eles entraram, ficaram paralisados olhando para mim. Aí eu é que fiquei com medo e vim com a mão na face. O que será que aconteceu? Quando eu vim com a mão, como todas as manhãs, a mão traspassou os 10 centímetros. Tocou no nível da face. Eu tirei a mão, a atadura caiu no meu colo, o nariz e a boca no lugar e a atadura limpa pela primeira vez em quase 2 anos. Eu olhei a janela aberta da Santa Casa. Os primeiros raios de sol, havia uma espécie de gelatina sobre a minha vista. Eu fiz força abrir e enxerguei o sol na mesma hora e todas as chagas haviam desaparecido. Ficou só fundo, a marca lá no fundo, aquele saco, aonde aqueles monstros que agora já são considerados alienígenas, haviam sido tirados dali de dentro. E foi quando eu gritei: